Muito bem, vamos dar seguimento à nossa série de colocação de voz. Agora, eu havia tentado gravar esse vídeo ontem, infelizmente. Acabei perdendo o vídeo por alguns motivos, mas cá estamos para continuar e falarmos sobre um outro tema, de fato, crucial aqui na colocação de voz e no próprio canto também. Existe uma coisa muito complicada de se entender no canto que o pessoal inicialmente vem com a história da embocadura. Inicialmente por quê? Porque inicialmente cria-se uma fábula no canto de que você abrir boca, vai aumentar a sonoridade do teu som, vai aumentar a potência, ou vai aumentar volume, ou vai te fazer cantar com mais volume, enfim, vai melhorar o som. Nada disso é verdade, pessoal. As embocaduras, na verdade, elas existem para auxiliar na forma desse som em si, mas isso mediante uma colocação. E a colocação que você tem, ela é do retângulo na linha frontal da vogal I, que no caso é um espaço achatado entre a língua e o céu da boca. Isso é cantar com técnica. E a embocadura, então, vai ajudar a formar esse som com uma própria textura desta voz em que você estiver fazendo. Por um exemplo, se você estiver cantando com a voz lírica, com uma impostação vocal, aí nós viemos falar sobre laringe também. Por quê? Porque aí é uma laringe média ou uma laringe neutra. O que são laringes neutras? Laringe neutra é uma laringe que não é nem alta e ela também não é uma laringe baixa. A laringe baixa é o território perigoso porque é o quanto a laringe fica mais relaxada, próxima da garganta, facilitando aí para que a tua voz permitue por entre a garganta, o caminho da garganta dos processos fisiológicos, como o próprio hábito e necessidade de engolir alimentos que nós temos. O engolir alimentos, que eu exemplifiquei em outro vídeo. Se vocês procurarem aí na internet, também vão ter vídeos mostrando ainda de maneira mais explícita, com imagens e gravuras que abre um espaço aqui, tensiona aqui. À medida que o alimento vai descendo, fecha-se aqui e abre aqui. Vai descendo, fecha aqui, tensiona tudo, quando ele vai passar para cá, desce. Então o processo normaliza. Só que o problema está em que quando se canta na garganta, este processo acontece da mesma forma como se você estivesse engolindo o alimento. Então, este tensionamento repete-se. E repete-se, repete-se. Por que é tão ruim, por exemplo, pessoas que ao comer também conversam demais? Porque elas estão colocando a voz ali. Uma vez que você abre para o alimento passar, a voz também vai junto, desce tudo junto pelo ralo da garganta. Então isso é uma coisa não muito saudável, você conversar demais enquanto come, porque também pode vir a agredir as pregas vocais. Mas falando então sobre a impostação ela exige uma laringe neutra, o que contradiz a laringe baixa e relaxada. A impostação nós aprendemos no canto erudito, apenas. Nós não aprendemos cantando pop, nós não aprendemos cantando gospel, nós não aprendemos cantando música popular brasileira, não. A impostação de voz nós aprendemos no canto lírico. E a impostação de voz é necessária uma laringe neutra. Se essa pessoa fala com a laringe muito tensionada, significa que ela fala mais com uma laringe alta. Então nós temos que fazer relaxamentos e treinamentos para essa laringe ficar neutra e média. Mas percebam que essa neutra e média é na região frontal de som. Ora bolas, como eu vou saber que ela está neutra e média se eu não tenho um raio-x para eu ver dentro da minha boca? Muito fácil, porque você vai constatar que essa voz ainda está indo para frente e não está lá atrás. Ah, essa é uma laringe mais relaxada. Essa é uma laringe que não está alta, mas essa é uma laringe que está muito próximo do fosso da garganta. Então você ficar falando ali, raspando ali, então ocasiona que, hora que outra, vai cair na garganta também, tanto falando quanto cantando. Para a laringe média, nós vamos usar a impostação, ou para a impostação nós vamos usar a laringe média. Quando o tenor ou o barítono impostam a sua voz,
eles precisam estar com essa laringe relaxada, mas a sensação não pode se dar que esteja raspando aqui. A sensação ela tem que ser que esteja por sobre a língua, usando um espaço vibracional próximo à entrada das pregas vocais. Eu dizendo assim é muito difícil de você poder compreender, talvez. Requer aí muita prática e sensação do corpo mesmo. Isso aqui foi bem fisiológico, essa explicação, mas requer um conhecimento sensorial seu, da própria sensação do corpo. Então, ele vai te dar uma sensação que não raspa aqui, também ao mesmo tempo ele não vai dar uma sensação de que a laringe está muito alta, porque o próprio som ele não vai ser tão brilhante e nem tão claro quanto a laringe mais alta. Para você fazer uma voz mista, por exemplo, nós vamos chegar lá. Então vai ser uma laringe neutra. Você saberá que é uma laringe neutra. E também não te ocasiona de forma alguma algum tipo de tensionamento na própria laringe. Então perceba. Vou impostar a voz, é uma laringe neutra. E uma música para exemplificar melhor. The page of Joseph, a restless road, no turning back. One day, yeah, we'll find a light again. Eu sou tenor, então a minha impostação de voz ela pega o metal máximo dessa voz e a amplitude máxima dessa voz, ou seja, ela dá o volume maior. Percebam vocês que a cor da voz para impostação muda sim da voz falada. Por quê? Porque quando eu estou falando é voz branca. Isso muda da laringe? Não, a laringe na verdade ela pode continuar da mesma maneira. A laringe vai sempre responder aonde que o teu som está saindo e vibrando. No caso aqui está vibrando e ressonando para frente. Ressona para frente, sai para frente. Se eu estivesse com a laringe relaxada, ele está vibrando e ressonando aqui na garganta. E então se notaria mais fácil uma laringe relaxada e baixa. E errada por estar raspando na garganta, produzindo a ressonância do som na garganta. Então, para fazer a voz impostada, por exemplo, nós fazemos com uma laringe neutra, o que contradiz uma laringe baixa. Mas na ópera nós temos que ter o domínio e o controle da laringe para poder fazer isso sem descer para a garganta. Então percebam a complexidade que esses cantores de ópera, esses cantores eruditos, precisam ter do domínio da laringe. Porque além do conhecimento fisiológico e muscular que se deve ter, também se tem que ter o sensorial, das sensações do controle do corpo, para poder coordenar essa laringe e não permitir que ela ou caia demais, ou então fique alta demais. E já falando sobre alta demais, nós já entramos no campo da laringe alta. Laringe alta, então, por um exemplo falando, ela vai ser o mais claro possível. Ela vai ser assim, o mais claro possível. E de uma maneira mais leve, entre aspas. Mas nem essa leveza pode ser sempre completamente saudável. Por quê? Porque em termos da laringe alta, embora na colocação de voz nós a usemos para fazer com que vozes descolocadas voltem para o seu lugar devido, a laringe alta ela pode tensionar demais a voz. Ao tensionar demais a voz, as pessoas acabam espremendo o som por entre as pregas. E isso acaba que quando ela vai atingir uma nota de passagem, por um exemplo, a voz não vai quebrar em si, mas a voz ela vai esmigalhar tanto que as próprias pregas vão se fechar. No que essas pregas se fecharem, a voz ela fica como se a pessoa tivesse ficado sem ar. E de fato, quando ela ocasiona esse tensionamento, ela vai ficar sem ar, porque ela acabou de fechar a passagem, a subida desse ar. Isso acontece muito com as vozes, quando o cantor, o aprendiz, está começando a entrar no terreno da voz mista. E ele precisa da voz mista para cantar a passagem alta. Ou então ele pode fazer no belting, é claro, também é um outro registro que o assiste. Mas, tratando do território de voz mista, para com laringe alta, geralmente cantores inexperientes vão tensionar demais e fechar o caminho do ar, a passagem do ar, e essa voz vai ficar esmigalhada, apertada e tensionada demais. Isso também machuca. Também machuca porque o ar que conseguir passar vai passar agredindo as pregas vocais. Isso não é uma coisa
boa para o canto. Então percebam que cantar sempre com a laringe alta não é bom também. Só que, por que eu digo que laringe alta é bom? Porque eu estou ensinando vocês a recolocar vozes. Vozes que geralmente chegam apenas cantando na reverberação de peito. O que também não é bom pegar uma música inteira e cantar na reverberação de peito, que é limitada para apenas algumas notas graves. Quantas notas graves você pode cantar? 3 ou 4. Depois você adentra a região média e você já tem que colocar na cabeça. Aí a reverberação passa a ser frontal. E aí você passa a usar o apoio nasal, dos ressonadores nasais. Então, o uso da laringe alta para o ensino da colocação de voz, ele é crucial e bom. Mas para uma voz ficar cantando sempre na laringe alta, e esta voz não tendo total domínio da técnica nem da colocação, então gera esses tensionamentos geralmente exagerados e que podem vir a agredir sim, ok? Então é uma coisa que ela é usada, mas ela tem que ser usada da forma certa, a laringe alta. E esse é o domínio que você tem que ter na ópera, por exemplo, para você poder comandar a tua laringe. A impostação requer esse controle e domínio de laringe total, completo. Não é simplesmente dar um chute a gol e vamos ver se vai sair. Não, na ópera você tem que dominar aquilo ali por completo. Quando o cantor operístico ele vai fazer o seu pianíssimo, tira volume, bota volume, ele não vai fazer por exemplo, ele vai estar ali impostado. Não, agora ele desimposta e faz uma voz branca. Não. Na ópera é proibido você tirar da impostação e fazer voz branca porque você quer diminuir volume de voz para fazer um pianíssimo. Não, você permanece com a voz impostada e então você faz uma nuance de volume, mas nunca sai da impostação no canto erudito. Não, isso não é permitido. Então você quer fazer o pianíssimo. Lá, lá, lê, the path to her. É muito complicado, pessoal, porque você administra o controle do volume sem tirar daquela impostação. Não é algo fácil, seja para um barítono ou seja para um tenor, ou seja para um segundo tenor, ou barítono alto, ou barítono intermezzo. Tanto faz a vertente da classificação. A técnica é a mesma para todos. A colocação é a mesma para todos. Prosseguindo então, na laringe alta, a laringe alta, podemos dar o exemplo na música também. Oh, will he ever see joy de cry? Isso é uma laringe alta, na qual eu estou usando aqui um espaço interno contido de giro vocal para produzir aqui algo semelhante ao que seria um belting. Eu ainda não estou no misto, porque é uma nuance muito sorrateira de misto para belting, que é justamente o apoio do ressonador nasal, mais presente na voz mista do que no próprio belting, porque no belting vai usar mais a oralidade da voz frontal e uma laringe médio-baixa, para tentar usar aí um apoio de suporte de peito. O que é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que nós estudamos que o peito é totalmente limitado. Mas para o belting, abre-se aí uma janela na qual se é possível fazer aí agudos com auxílio de peito, ao mesmo tempo que você cria esse espaço vibracional e de projeção da cavidade oral frontal, empurrando uma voz para frente. Mas e com um apoio de suporte nasal muito baixo. Só que no canto misto, o apoio de suporte nasal ele é muito mais presente. Lonely in my days in the sunlight, I can smile at the old days. Life would be a beautiful day. E percebam que eu não preciso abrir a minha boca horrores para produzir esse som. E ele é muito mais claro em comparação para com o belt. Justamente por usar essa oralidade médio da laringe, sim, um pouco mais relaxada, ao passo que o misto vai requerer uma laringe um pouco mais alta e menos relaxada, ou seja, uma tensão maior dentro do céu da boca e a própria língua, e um maior apoio nasal, frontal, de topo do palato, na frente.
Você nunca vai cantar na vertical fazendo o misto. Não, você vai cantar sempre na horizontal, mas usando aqui, ressonando aqui e usando o apoio do suporte da coluna de ar para empurrar essa voz para frente. Não é empurrar da garganta para frente, não, é empurrar o próprio ar através da coluna de ar, usando o peito como trampolim e então dando impulso para essa voz, que vai ressonar pelo nariz, sem ser uma voz nasal e chata, mas para pegar justamente essa clareza que dá na voz, que é justamente a sonoridade da voz mista. Então, acabei de dar um exemplo de canto misto e belting. Volte na parte do belting para você poder perceber que há umas nuances aí entre um para outro, porque muito se confunde entre a voz mista e belting. Quando se ouve, por um exemplo, você pode vir a confundi-los, mas não são a mesma coisa. Então, essa é a parte da laringe da colocação de voz. E é isso que difere o bom cantor, porque o bom cantor não canta com seus lábios, não canta com os dentes, não canta com a língua, não, ele canta com a laringe. Não, ele comanda esta laringe mentalmente, e essa laringe vai ficar relaxada, essa laringe vai ficar bem leve, ou essa laringe pode ficar empurrada para frente, eu vou cantar uma passagem alta, ou então eu vou fazer um médio agudo. Se fosse para falsete, bom, se fosse para falsete seria um outro terreno no qual eu teria que tratar a laringe de uma outra forma. Ou talvez nós nem precisamos trazer a laringe, porque nós mudamos a região. Enquanto nós estamos tratando aqui da descolocação da laringe baixa, raspando na garganta, e quando nós estamos tratando de uma laringe média por sobre a língua, criando tensão entre a língua e o céu da boca, para cantarmos uma impostação de voz lírica, por exemplo, como foi feito aqui, exemplos. E quando nós estamos também falando sobre a laringe alta, que nós vamos ter que erguer, subir essa laringe para poder fazer a sonoridade da voz mista, com os ressonadores nasais empurrando para frente a ar, com a coluna de ar por sobre o peito. Bom, isso está tudo no terreno da laringe, do uso da laringe, do controle da laringe para você poder fazer tudo isso. Agora, para nós tratarmos de falsete, bom, seria um outro tópico, não entra nesse nosso vídeo aqui de hoje. Perceba que se você pesquisar no Google, por um exemplo, sobre voz impostada e o canto aí na ópera, ele vai te falar sobre laringe baixa, pessoal. Só que assim, tudo que há ali no Google, a maioria das coisas que existem ali sobre canto, elas são muito superficiais. Não é a mesma coisa de você ir estudar ópera num conservatório, por um exemplo. Eu posso falar para vocês porque eu tenho respaldo do assunto para poder falar. Não é uma coisa que eu ouvi ou que eu li numa revista, não. É algo vivido, então é algo que eu sei e posso passar adiante. Porque teve treinamento para. Total treinamento para. Então, muito do que há ali é superficial falado sobre. Quando você vai falar sobre a impostação de voz, você vai pesquisar ali, ele vai te falar ali, ele vai te mostrar e vai te dizer, por escrito, é claro, por texto, né? Sobre laringe baixa para você fazer ali muitas coisas da ópera que requer uma laringe baixa. Só que, na verdade, não é laringe baixa, na verdade é como eu falei aqui para vocês, a laringe média, médio neutra, para você poder fazer isso. E abaixar, nesse caso, como eu falei para vocês, no exemplo de pessoas que chegam com a laringe já muito alta, a laringe muito alta, tensionado demais, para ficar justamente fazendo essa agressão das pregas fecharem na passagem do ar. Então você ensina esse aluno, esse aprendiz, a dar uma leve relaxada e então tornar essa laringe média, para que não haja essa agressão do aluno, enquanto com a laringe sempre alta e da passagem de ar ele meio que ele agride a entrada das pregas vocais em si, mas não usar uma laringe baixa como vai estar escrito lá no Google, porque esses dias me foi questionado uma coisa assim, eu fui pesquisar no Google de fato, porque a pessoa usou o exemplo do Google e me disse, não, é assim, 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 assado. No comentário foi me dito assim. E eu fui pesquisar no Google para ver se condizia com o que de fato essa pessoa estava falando. De fato, o Google falava sobre laringe baixa, e não é uma laringe baixa, tá? Parece estudar na ópera, quando se estuda aprofundadamente de verdade, quando você está lá aprendendo, não te ensina a baixar a laringe somente, não. Te ensina a relaxar um pouco, se ela estiver muito alta, para você então produzir o som da voz impostada, como eu mostrei aqui também. Mas não é cantar de laringe baixa. Isso não. Quem canta de laringe baixa, canta na garganta.
porque está do lado da garganta, é uma laringe muito relaxada. Não, você canta em laringe neutra, média, ou então você canta na laringe alta. Só que você cantar na laringe alta requer aí muito cuidado de voz para não espremer demais, não tensionar demais e acabar também machucando as pregas aí por causa da passagem de ar muito contida não, mas muito exprimida, ok?